Fala pessoal, hoje nós estamos dando prosseguimento aqui nas nossas aulas de circuitos elétricos, voltadas para o nível técnico, e o nosso assunto de hoje são algumas definições que nós temos na área de engenharia elétrica, na área de elétrica. Então aqui, minha próxima definição, na aula passada nós vimos resistividade, nessa aula aqui nós vamos ver as outras definições que nós temos. A próxima aqui é carga elétrica. Essa nossa carga elétrica, gente, a coisa mais importante é a gente saber a definição dessa carga elétrica. Às vezes a gente fica achando que carga elétrica é contar a quantidade de elétrons ou contar a quantidade de prótons que nós temos, e na verdade não é nada disso. A carga elétrica é uma propriedade elétrica que indica o excesso ou a falta de elétrons. Então, na verdade, a carga elétrica vai medir aí a diferença entre prótons e elétrons. Além disso, a gente sabe que as cargas de um elétron e de um próton são iguais em magnitude, então termina aqui um anula o outro, portanto, o que interessa para a gente é de fato a diferença entre esses dois. A carga elétrica geralmente é indicada pela letra Q, e aqui eu vou reforçar algumas coisinhas que eu espero que vocês se lembrem lá de física. Se a gente tem cargas neutras, eletricamente falando, essas cargas não se atraem. Se a gente tem cargas de sentidos opostos, vai surgir aí um campo elétrico que vai atrair, ou uma força, também pode ser chamada assim, que vai atrair uma carga em direção à outra, uma carga vai atrair a outra, E se a gente tem cargas cargas iguais, nós vamos ter aí o afastamento dessas cargas, Uma carga vai repelir a outra também por campo elétrico. E aí, gente, essa nossa carga elétrica, ela não é medida em elétron. Por quê? Porque o elétron, ele é uma partícula muito pequena, e quando a gente está trabalhando com corrente elétrica, geralmente a gente está falando de muitos elétrons, mais do que trilhões de elétrons, Então é muito elétron para a gente ficar falando aqui. Portanto, definiu-se assim uma nova unidade de medida, que é o coulomb, Onde esse coulomb é 6,25 vezes 10 a 18ª elétrons. Então é muito elétron, conforme vocês podem ver aí, 10 a 18ª é um número muito grande, Então basta a gente lembrar aqui que um coulomb nada mais é do que um pacotão de elétrons, certo? É muito elétron mesmo. Portanto, se a gente fizer o inverso desse número aqui, ou seja, fazer 1 dividido por 6,25 vezes 10 a 18, a gente vai ter que um único elétron ele tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá bom? Isso daí ajuda a gente a converter o número que está em coulomb para elétron e vice-versa. Basta a gente usar esses dois numerozinhos aí para ajudar a gente nessas contas. A nossa próxima definição, claro, é tensão elétrica, Então a tensão elétrica nada mais é do que a energia requerida para fazer com que as cargas elétricas fluam, Então se a gente quiser que um elétron saia de um ponto e vá até outro ponto, nós precisamos ter tensão elétrica. Sem tensão elétrica não tem movimentação de elétrons, Então basicamente não tem eletricidade dinâmica, diríamos assim, Então, outra definição aqui, que é o trabalho necessário para nós movermos uma carga elétrica, e a unidade disso daí graças a Alessandro Volta, foi denominada volt. Essa nossa tensão elétrica também é medida aqui, como joule por coulomb, e essa fórmula aí, outra definição de tensão elétrica, é que a tensão elétrica nada mais é do que o trabalho que cada unidade de carga consegue desenvolver. Aí eu trago para vocês aqui algumas fontes de tensão elétrica, que a gente pode encontrar por aí. Fonte de tensão elétrica, gente, nada mais é do que um dispositivo qualquer que consegue entregar uma tensão de uma determinada forma para a gente, Geralmente essa tensão ela pode ser contínua, ou ela pode ser alternada, naquelas formas padrões, como uma senoide, uma onda quadrada, uma onda triangular, ou mesmo uma constante, que é a fonte de tensão contínua. Aqui a gente tem algumas fontes de laboratório,
conforme vocês podem ver. Se vocês forem no laboratório de vocês vão conseguir encontrar algumas, mas nós não precisamos necessariamente dessas fontes para poder ligar os nossos circuitos, né? Para poder fazer as nossas carguinhas elétricas, os nossos elétronzinhos se moverem. Então nós podemos utilizar outras coisas também, como por exemplo pilhas, que nós utilizamos, baterias, aí tanto essas baterias de lítio que a gente acha por aí, quanto as nossas baterias de chumbo que encontra nos carros e nas motos. A gente tem também o nosso carregador de celular, que ele é uma saída bem legal aí pra gente de 5 volts, dá para ligar bastante coisa nisso daí, né, para fazer bastante brincadeira. E a gente tem também aqui a nossa fonte de tensão alternada, que é a nossa tomada, né? Quando a gente tem lá a nossa tomada, ela também é uma fonte de tensão pra gente, uma fonte de tensão alternada, tá bom? Então eu tenho aqui alguns símbolos, eu tenho aqui o símbolo de uma fonte de tensão contínua e eu tenho também aqui o símbolo da fonte de tensão alternada, aqui ó. A nossa próxima definição aqui é corrente elétrica, gente. Essa nossa corrente elétrica, né, ela nada mais é do que o fluxo ordenado desses elétrons ao longo de um circuito, certo? Se eu tenho vários condutores lá, gente, ligados a uma rede de átomos que são condutores, né, como por exemplo o cobre, eu tenho vários elétronzinhos livres ali, que por qualquer energiazinha que surja, eles conseguem se desprender dos átomos. Só que esses elétrons livres, né, eles ficam basicamente vagando aleatoriamente pelo nosso material, pela nossa rede de cobre, tá bom? Pelo nosso fio, no caso. Quando a gente coloca esse fio sobre uma tensão elétrica, a tensão elétrica vai fazer com que esses meus elétrons fluam em um determinado sentido. E esse sentido aí, né, esse fluxo ordenado de elétrons, é chamado de corrente elétrica. Então, basicamente, a gente tem sempre que lembrar que para nós termos corrente elétrica, nós temos que ter tensão elétrica também, tá? Esse fluxo ordenado, ele resulta em trabalho nos componentes elétricos do circuito. A medição dessa nossa grandeza elétrica, né, que é a corrente elétrica, é ampere, né? A gente mede ela na unidade de ampere. E um ampere nada mais é do que um coulomb por segundo. Então lembra lá que o coulomb é um pacotão de elétrons, né? Contendo 6,25 vezes 10 a 18ª elétrons, um montão de elétrons. Pois é. Então, 1 ampere basicamente é você dizer que por uma seçãozinha dessa daqui do condutor, né? Se a gente enxergar esse círculo aqui e contar quantos elétrons passam em 1 segundo, a gente vai dizer que vai passar 6,25 vezes 10 a 18ª elétrons, ou seja, 1 coulomb, tá bom? Então, teremos aí uma passagem de 1 coulomb por segundo. E aí a passagem desses nossos elétrons, né? A gente tem aqui vários átomozinhos e na verdade esses elétrons que estão aqui nas nossas na nossa camada de valência, eles vão basicamente pulando de uma camada de valência de um átomo para outra, tá? E aí esse aqui vem para cá, esse aqui vem para cá. E esse fluxo ordenado é chamado de corrente, né? Aonde as nossas cargas elas sempre saem do meu ponto mais positivo para o meu ponto mais negativo, né? O que a gente chama de sentido convencional da corrente. Aqui a gente tem alguns exemplos de fonte de corrente, tá bom? Aqui são alguns aparelhos que desempenham fonte de corrente. Geralmente a fonte de tensão ela também consegue gerar pra gente aí funcionar como uma fonte de corrente, tá bom? E a fonte de corrente nada mais é do que um circuitinho eletrônico que a gente monta e ele força com que por determinada carga, passe uma corrente X, tá bom? Então se eu ligar uma carguinha aqui, ó, um resistor, que a gente já vai ver, basicamente essa minha fonte aqui, se essa fonte força para cá passar 1 ampere, né, se ela faz com que aqui passe 1 ampere, então eu vou ter 1 ampere passando aqui pelo meu resistor, tá bom? Basicamente, então, a gente precisa de um circuitinho eletrônico que faça isso e tem vários casos de circuitos eletrônicos que a gente pode montar, tá bom? Só que geralmente no nosso meio nós trabalhamos mais com
fontes de tensão, conforme vocês conseguiram ver lá uma grande variedade de imagens que eu mostrei. E aí, gente, outra definição que é importante comentar para vocês são os elementos ativos e elementos passivos. É até interessante isso daqui para o pessoal que toca guitarra, né? Que às vezes tem violão passivo, violão ativo e tudo mais, tá? O elemento ativo nada mais é do que um elemento que é capaz de prover energia ao circuito. Tá bom? Então, se eu tenho um elemento que fornece energia para o meu circuito, esse elemento é chamado de elemento ativo. A gente tem como exemplo a fonte de tensão e a própria fonte de corrente. Tá? Eles injetam energia no nosso circuito. A gente também tem os elementos passivos. Os elementos passivos consomem a energia entregue pelos elementos ativos. Tá? Então, geralmente no circuito nós precisamos de um elemento ativo e temos ali vários elementos passivos para consumirem a energia gerada pelo elemento ativo. E aqui a última definição que nós vamos ver hoje é a definição de resistência elétrica. Tá? A resistência, gente, nada mais é do que a oposição à passagem de corrente elétrica. A unidade em que a gente mede a resistência é o ohm. O ohm nada mais é do que como se fosse uma ferradurazinha, tá? É o símbolo do ohm. E aqui a gente tem basicamente uma expressão, né, de como que funciona a resistência. Né? Quando a gente tem uma corrente fluindo por um material, os elétrons eles colidem com os átomos desse material. Essas colisões terminam resultando em perdas de energia, restringindo o movimento desses elétrons. Então, quanto mais colisões nós tivermos, menor é o fluxo de elétrons. E, claro, essa resistência também está ligada aí ao fato da camada de valência e a quantidade de elétrons que nós temos nessa camada de valência, como nós vimos anteriormente. Então, basicamente aqui, ó, a gente tem um esqueminha meio grosso aqui, né? Mas talvez dê para a gente entender. A gente tem as nossas carguinhas aqui caminhando por esse material. A minha bateria basicamente eleva a tensão desse material, das carguinhas, né? Gera uma tensão elétrica aqui, e aí vocês sabem que se nós temos uma tensão elétrica e temos um caminho elétrico, né, para essas carguinhas fluírem, nós teremos uma corrente elétrica. Então ela puxa essas carguinhas aí, tá? Essas carguinhas têm apenas um caminho para passar, é um caminho através dessa resistência aqui. Então a gente vai ter aqui a nossa tensão elétrica. Tendo a nossa tensão elétrica e o caminho, a gente vai ter uma corrente elétrica. E aqui a gente vai ter a nossa resistência consumindo essa energia e, consequentemente, gerando uma queda de tensão nesse nosso circuito, tá bom? E, gente, uma última definição que é importante a gente saber, que acho que não está aqui no slide, é a definição de circuito elétrico, né? Circuito elétrico nada mais é do que um caminho fechado contendo aí uma fonte de tensão, né, elementos ativos e elementos passivos, tá bom? Então, basicamente essa daí é a definição da nossa de circuito elétrico. A gente precisa ter um caminho para as nossas cargas fluírem, a gente precisa ter um elemento ativo para entregar energia para esse nosso circuito e a gente precisa ter elementos passivos para consumirem essa energia. Gente, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!